Maravilha. Isso, pode encostar. Meus irmãos, graça e paz. Deixa eu fazer um resumo da aula passada, tá bom? Sábado passado, 4/11. Matéria heresiologia. Matéria de heresiologia, ela vai combater as heresias. E aí ela vem acoplada também com a matéria de apologética, né? Apologética, ok? Existe até aquela Bíblia de estudo, né? Bíblia de estudo apologética, que é a defesa da fé. Heresiologia desmascara as aceitas heresias e a apologética é a defesa da nossa fé. E para fazer a defesa da nossa fé, claro, precisamos da nossa Bíblia Sagrada, ok? Então vamos lá, heresiologia, página de número 11. Nós temos aqui, grandes religiões que têm destacado-se no mundo. Mas antes, na página de número 10, nós temos o termo heresiologia. Esse vocábulo vem do grego haireses, que significa escolha, tornar para si mesmo, quando se refere a um grupo de pessoas que aceitam uma má doutrina. E além de heresia, a pessoa que segue uma heresia, ela é chamada de sectário. Sectário. Sectarismo, né? Sectarismo significa alguém que defende essa seita com zelo. Sectário. Alguém que defende essa seita com zelo. Se nós olharmos aí para o que está acontecendo em Israel, o Hamas, eles são sectários ao extremo. Por quê? Porque além deles serem heréticos, claro, são terroristas, mas por trás deles há uma religião, que é muçulmanos, são muçulmanos. O Deus deles é o Alá e o profeta é o Maomé. Então eles são muçulmanos, então eles são sectários ao extremo, né? Defendem com tanto zelo que até uma guerra terrorista contra outras nações eles fazem. Só um exemplo de pegando também do que está acontecendo hoje, nós podemos fazer essa acoplação. Fechou? Então, olha só. Isso na página de número 10. Página de número 11. As grandes religiões que têm destacado-se no mundo. Então nós temos aí, no mundo há pelo menos 10 grandes religiões que além do cristianismo são elas. O cristianismo, irmãos, é o único segmento correto. Por quê? Alguém pode dizer assim, só vocês são bons, só vocês... Não, não é isso. É porque nós estamos pautados pela Bíblia. E a Bíblia, meus irmãos, ela é a bússola do crente, ela é a regra de fé do crente. A Bíblia é o documento original que prova a existência de Deus e prova o projeto, a criação de Deus. Se nós olharmos Gênesis, a partir do Gênesis, nós vamos ver Deus criando todas as coisas sem a necessidade de ajuda de homem, de tecnologia, de ciência, de absolutamente nada. Quando Deus vai fazer, o termo grego lá, bará ou bara, significa fazer daquilo que não existe, do nada. Aí, a partir de então, tudo que se vai fazer tem que ter uma matéria-prima. Então, o cristianismo, ele é a religião única e verdadeira, ok? Então, as 10 religiões aí mundiais são budismo, confucionismo, hinduísmo, taoísmo, xainismo, oroastrismo, islamismo, olha aí, é o que o Hamas são islâmicos, né? São muçulmanos e estão aí radicalmente seguindo uma seita, ok?
Então são essas aí. Então nós temos seitas orientais, as seitas ocultas, as seitas secretas, ó, maçonaria, Ordem Rosa Cruz e teosofismo. E o que a gente tem que tomar muito cuidado é de não estar num segmento lá de uma denominação que possa estar caminhando ali paralelo com alguma seita. Por exemplo, a maçonaria, eles trabalham, nós até vimos alguns vídeos aí, e a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, porque a maioria das coisas são fake news. E nós não podemos sair postando ou repostando, né? O que colocaram lá que às vezes há algumas inverdades. Mas a gente andou vendo alguns vídeos aí de certos pastores, né? Nós não sabemos disso, eu não estava lá, você não estava lá, para dizer que sim ou não. Mas, conforme essa postagem, alguns pastores até se declarando maçons porque ficaram muito ricos. E aí existe uma denominação que ela trabalha com o mesmo sistema da maçonaria, sistema piramidal, chamado de pirâmide. Como que é esse sistema? Esse sistema é um líder que está aqui e ele vai ditando as regras para os que estão embaixo. E esses que estão embaixo, já está dizendo tudo, estão embaixo. Estão falidos, sem dinheiro, perderam tudo que tinha, perderam carros importados, empresas que faliram, enfim, ex-empresários. E aí o sistema piramidal, como é que funciona? O que vai sendo levantado por essa denominação, esse que foi levantado, ele se encaixa também para ajudar a levantar os demais que vão chegando. Então, quando nós observamos aqueles testemunhos lá dizendo assim, ontem eu estava falido, mas hoje eu tenho já uma Ferrari, uma empresa e uma casa na praia, isso não, aquele testemunho não é mentira, é verdade. Por quê? Porque é o sistema piramidal de pirâmide que levantou esse ex-empresário. Então, essa igreja que trabalha com isso, ela anda paralela com a maçonaria, porque a maçonaria, ela trabalha com o sistema piramidal também. Então, olha só, o cuidado que nós devemos ter com algum ato, com alguma coisa implantada, que pode ser alguma coisa que as seitas e heresias, elas tomam lá por base das suas reuniões, dos seus ajuntamentos, nas suas, vamos dizer assim, pregações, né? Aquilo que é pregado, aquilo que é falado, ok? Página de número 14, ó. Aí nós já observamos o quê? Essa página de número 14, nós já observamos aí a Igreja Católica. Mas antes de nós falarmos sobre isso, quando nós tratamos de seitas e heresias, nós vamos observar aqui, vamos pegar alguns textos da Bíblia e vamos ver quais textos da Bíblia que citam realmente a palavra seita e heresia. Ok? Então vamos lá. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, né? Olha só. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. Capítulo de número 15, versículo 5. Capítulo de número 24, versículo 5 e versículo 14, ainda em Atos 26, 5 e 28, 22, nós temos a palavra seita. Isso está na Bíblia, seita. Então, esses textos aqui do livro de Atos, eles vão estar dizendo seita. Fechou?
quando nós olhamos para 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, 19, Gálatas, 5, 20, 2 Pedro 2, 1, nós vamos ver a palavra heresia. Ok? Heresia. Olha aí. Heresia. Então, olha só. Isso aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5 ao 28, vai entrar a palavra seita. 1 Coríntios, Gálatas 5 e 2 Pedro 2:1, vai entrar a palavra heresia. Isso aqui é o que está lá no original do grego. Então, nós fizemos o que aqui? Fizemos um tipo de exegese, saber qual é a palavra que se enquadra nesses textos aqui. Então, olha só, já naquela época, já havia a palavra seita, sectário, seguidor de uma seita. E esse seguidor de uma seita, ele vivia numa heresia, ok? Claro que nós vamos pegar, claro que o cristianismo também naquela época, pelos perseguidores e pelos que estavam dificultando o avanço da igreja, eles começaram a chamar o cristianismo de seita. Por quê? Porque havia seguidores. Só que os seguidores do cristianismo não eram heréticos. Os seguidores do cristianismo pregavam a ressurreição de Jesus e tudo que Jesus havia feito em vida aqui no seu ministério. Só que os judeus consideravam o cristianismo e os seus seguidores como uma seita herética. Ok? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então nós podemos observar, por exemplo, quando nós pegamos aí uma seita que é muito seguida, uma seita que é muito admirada, é o Espiritismo. O Espiritismo, ele vai induzir a pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela quer uma resposta, ela perdeu um ente querido, ela não aceita que ela perca. E até nós, como crentes também, óbvio, não queremos perder ninguém que conhecemos ou algum ente querido. Só que nós entendemos que pela Bíblia, Hebreus 9, 27, segue-se o juízo. É Deus quem vai julgar pós-túmulo. Mas o Espiritismo não. O Espiritismo, eles vão pegar a Bíblia e eles vão deturpar a Bíblia. Por exemplo, quando nós olhamos em João capítulo 3, que Jesus vai dizer para Nicodemos, olha Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. Então eles pegam aquele texto ali de João capítulo 3, Jesus orientando o Nicodemos, e aí o Nicodemos disse, Senhor, como é que eu posso nascer? Vou ter que voltar de novo para o ventre da minha mãe? Aí Jesus disse, olha Nicodemos, você é tão instruído na lei, você é um doutor, e como é que você não entende essas coisas? Claro, Jesus estava falando de um nascimento espiritual, de uma vida espiritual, uma vida nascida do Espírito, uma vida renovada, uma vida corroborada com a presença do Espírito Santo, para que possamos entender as coisas de Deus. Porque sem a vida espiritual, meu irmão, nós ficamos na vida secular. E aí os espíritas pegam esse texto e interpretam que o próprio Jesus estava ensinando para o Nicodemos acerca da reencarnação. Agora, se pega uma pessoa que ela vem de uma outra religião sem ser o cristianismo, ela vai acreditar piamente nesse ensino. Ela vai entender que realmente, porque as pessoas pensam assim, não, nossa vida é muito curta, nossa vida é muito passageira, é pouco tempo para nós vivermos uma vida só. Então nós acreditamos sim que, alguns dizem assim, ó, eu não sei dizer o que é, mas eu tenho certeza que existe alguma coisa aí após a morte.
E aí eu volto no ponto que nós começamos, que o cristianismo é a única religião que é a correta. Por quê? Porque nós sabemos sim que vida após a morte ou é com Deus ou é sem Deus. Então os espíritas, eles deturpam o texto. Pegam ali o capítulo 3 de João, como eu disse, e eles dizem que ele está ensinando, que o próprio Jesus ensina para Nicodemos que havia uma reencarnação. E se nós pegarmos as heresias, nós vamos ver que existem 3 pontos. Por quê? Porque as heresias elas são chamativas. Por que prende as pessoas lá? Por que as pessoas seguem? Por que elas vão atrás? Por que elas gostam, elas admiram das seitas e heresias? Primeiro tópico. O líder afirma, diz, propaga, prega, ensina abertamente que ele recebeu uma orientação de um ser superior. Por exemplo, se nós pegarmos aí o fundador, o profeta dos Mormons, Joseph Smith, ele vai dizer que ele teve um sonho que um anjo apareceu para ele e que aquele anjo orientou ele que ele criasse essa seita, deu todos os dogmas para ele para que ele seguisse ensinando as pessoas. E o povo, o ser humano, eles gostam de misticismo, né? De coisa oculta, de coisa que não foi revelada, de coisa que é um mistério. O ser humano ele é preso nisso. E aí a pessoa ela já, vamos lá para ver o que acontece. Primeiro ponto. Segundo ponto que torna as seitas heréticas chamativas é o recurso financeiro. Recurso financeiro. Que a pessoa chega lá, numa situação de dificuldade, e eles ajudam aquela pessoa, também o seu familiar. Por exemplo, se nós pegarmos a parte do nosso estado de São Paulo, parte do interior de São Paulo, quem toma conta das assistências sociais são os espíritas. E ali é oferecido, por exemplo, a mãe está grávida e ela não tem condições nenhuma de comprar alguma coisa para o enxoval do seu bebê. O que eles fazem? Eles oferecem todo o recurso para aquela mãe e para aquela criança. Então aquela mãe ela recebe a orientação, aquela mãe ela recebe vitaminas para tomar conta do corpo dela e também já todo o enxoval completo para aquela criança que vai nascer. Ou seja, banheira, carrinho de bebê, mamadeira, fralda, tudo que uma criança precisa. Então, quer dizer, a pessoa chegou lá, ela já foi atraída pela pregação lá mística do líder. Segundo, no final daquela reunião, ela é ajudada com aquilo que ela precisa, não só para ela, como também para os seus familiares. Então, aquela pessoa ela já está presa. E o terceiro ponto é que não precisa deixar o pecado. Pode ficar lá do jeito que está. Chegou desse jeito, permanece desse jeito. Então, esses 3 pontos que eu disse aqui é o que torna uma seita herética chamativa, atraente. O líder recebeu uma revelação ou de um anjo, como no caso do Joseph Smith, ou de uma nave-mãe, ou de um extraterrestre, ou de alguma pessoa morta que voltou e disse para ele como é o além, e ele propaga isso. E segundo, ajuda financeira. A pessoa que tem uma ajuda financeira na hora que ela mais precisa, ela não vai querer saber se o que o líder está propagando é verdade, é mentira, é uma meia-verdade, é uma heresia, é algo falso. Ela não vai querer saber. O que ela vai lembrar é, na hora que eu mais precisei, esse lugar aqui me ajudou. Não só a mim, como a minha família. E o terceiro ponto é óbvio, né? Quem é que quer deixar o pecado sem conhecer a verdade? Quem não conhece a verdade não é liberto. Quem não conhece a verdade continua
na prática desenfreada do pecado. Então já imaginou um lugar que se diz ter Deus, um lugar que há uma ajuda financeira e um lugar que você não precisa mudar de vida, não precisa deixar o pecado, quem é que não quer ficar lá? Então, por isso, as seitas, budismo, confucionismo, hinduísmo, islamismo, shintoísmo, elas vão propagar isso aí e acabou. Agora, dessas que todas nós vamos ver aqui no decorrer das aulas, existe também o judaísmo. Então, o judaísmo, ele acaba se tornando o pior de todos. Por quê? Porque, ora, meus irmãos, Jesus ele veio primeiro para os judeus. Ele vai dizer assim, eu vim para os que eram meus. Lembra lá de Mateus capítulo de número 15? Mateus capítulo de número 15, Jesus ele sai da Judéia, judaísmo. Jesus ele sai da região da Judéia, e a região da Judéia nós temos aqui, Judéia, Galileia, e aqui em cima nós temos Tiro e Sidom. Olha aí. Então nós temos aqui a Palestina, né? Tudo isso aqui é a Palestina, que nós chamamos de Palestina. Palestina, que a bem da verdade, Palestina não é o seu nome original. O seu nome original é Terra de Israel. Terra que mana leite e mel. Terra da promessa. Mas esse nome Palestina é o que nós conhecemos até nos dias atuais. Então Jesus ele está desempenhando o seu ministério nessas regiões. E aí nós temos, nós temos Naim, nós temos Nazaré, Nazaré, nós temos Jerusalém. Então nós vamos observar Jesus desempenhando o seu ministério nessa região. Eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais acerca do ministério de Jesus, dos 4 evangelhos, nós vamos precisar dos 4 para ver as localidades. Mas o evangelho que mais mostra as localidades em sequência é o evangelho segundo escreveu Marcos, tá bom? Vocês vão ver ali o início do ministério de Jesus e logo as localidades que ele foi progredindo o seu ministério, tá bom? Para ficar mais fácil para entender essas localidades, a região de trabalho do ministério de Jesus. E outro detalhe também, para eu achar Judéia, Galileia, Jerusalém, Naim, Nazaré, Samaria, que está aqui no meio, eu preciso, isso aí vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, eu preciso estar observando os mapas coloridos que eu tenho lá na parte final da Bíblia, tá ok? Ou colorido, ou preto e branco, ou algum atlas bíblico que você tem em casa, ou até mesmo ferramenta que nós temos hoje, que nos é muito útil, né? A internet, ok? Então, olha só, Jesus ele sai dessa região e ele vem para a região de Tiro e Sidom. Mateus capítulo 15. Quando ele chega na região de Tiro e Sidom, quem é que sai lá dos valados clamando? O mesmo clamor que o Timeu, né? O Timeu. Bar significa filho e Timeu é o nome do pai dele. Timeu nunca foi o nome do cego. Significa sua filiação, né? Timeu. Bar significa filho e Timeu, o nome do seu pai. Ela faz a mesma colocação que o cego faz. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí ela sai ao encontro de Jesus, ela vai dizer, olha, eu preciso que o Senhor me auxilie, por quê? Porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a narrativa bíblica que diz que os próprios discípulos vão dizer para Jesus assim, despede ela porque ela vem
gritando atrás de nós. E o interessante da narrativa, o que é? N coisas. Mas você tem que ir pontuando, né? E o primeiro ponto que eu observo ali é que Jesus, ele não atende ela, mas também ele não atende o que os discípulos pediram para ele fazer. Ele não manda ela embora. E aí ele vai dizer assim, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos, dos judeus. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí a mulher vai dizer, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que ela está dizendo? Ela não está dizendo aquilo ali aleatoriamente. Ela não está desafiando Jesus. Tanto é que a narrativa, Jesus vai dizer assim, mulher, grande é a tua fé. Quer dizer, aquele pronunciamento da mulher mexeu com Jesus. Por quê? Porque em Levítico está escrito que quando se fizesse a cega, fizesse a colheita das suas plantações, a lei era o quê? Deixar as respigas, que caísse as espigas na plantação, para quem? Para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. A mulher de Tiro e Sidom, ela não é daqui, ela é estrangeira, ela é fora do país de Israel. Então, quer dizer, ela sabia o que estava escrito em Levítico. Ela estava citando o que Deus orientou para que Moisés orientasse o povo. E aí Jesus, quando percebe que ela conhece o escrito da lei ou do Pentateuco, Jesus se admira, fala, mulher, grande é a tua fé, porque os que estão com ele, que são os 12, nem param para pensar nisso. Então, por isso que Jesus se admira, mulher, grande é a tua fé. E aí, olha só, Jesus deixou os judeus e é a única vez que ele sai fora para atender uma estrangeira. Então, olha só, os que deveriam receber o Messias calorosamente, os judeus. Mas o judaísmo, o que fez com o Messias? O crucificou. Então, por isso que o judaísmo, ele entra aqui na heresiologia. Quando nós olhamos para João, João, capítulo de número 1, versículo 1, 11 e 12, olha só. O 11 vai dizer assim, veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus quem? Os judeus. Aí o 12. O 12 é incluído todo aquele que nele crê. O 12 vai dizer assim, mas todos quantos creram, foi-lhes dado, olha que interessante, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só. Então, os judeus, eles são considerados como seita. Por quê? Porque rejeitaram o Messias. E toda seita, o que ela rejeita? Ela rejeita a Bíblia, ela rejeita Jesus, ela rejeita o Espírito Santo, ela rejeita Deus. Por exemplo, se nós observarmos para os mormons, se nós observarmos para também os testemunhos de Jeová e mais outras seitas, elas equiparam Jesus como outra pessoa qualquer. E nós sabemos muito bem que o único que não é um qualquer é Jesus, né? Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, veio habitar no meio dos homens, sofreu, padeceu, teve fome, teve sede, não teve poder aquisitivo. Tudo isso para quê? Para salvar o que estava perdido. Então, se nós observarmos na heresiologia, nós vamos observar que o judaísmo é a pior que existe. Se nós olharmos para Atos capítulo 7, Estevão, no seu discurso, o primeiro mártir da igreja, Estevão vai dizer, vocês judeus crucificaram o Salvador. Ponto e acabou. Então, se nós prestarmos atenção na nossa Bíblia, nós vamos observar a Bíblia mostrando que os judeus rejeitaram,
que os judeus não quiseram, que os judeus preferiram a Barrabás do que ao Salvador. Veja que o próprio Pilatos, né, governador da Judéia, ele vai apresentar Jesus e Pilatos. E ele vai dizer assim, olha, vocês têm um costume na Páscoa de vocês, que é escolher alguém para ser solto. E aí Pilatos apresenta Barrabás, salteador, um ladrão, um assassino, e apresenta Jesus. E aí, quando eles escolhem o Barrabás, Pilatos pergunta assim, e o que farei com Jesus chamado o Cristo? O que eles vão dizer? Crucificam. E que o sangue dele caia sobre nós e caia sobre os nossos descendentes. Então, infelizmente, nós falamos isso com dor no coração. Por quê? Porque os judeus, eles são a linhagem direta de Abraão. Se você observar em João capítulo 8, você vai ver que Jesus ele começa a pregar para os judeus. E se nós olharmos João 8, 24, ele vai dizer assim, ó, vocês morrerão nos vossos pecados. No João 8,30 vai dizer que alguns judeus creram nele. Só que o 8,32, quando ele diz assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade